Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Café e Vinho. Eu sou Angélica Cruz, psicanalista e artista. Eu sou Maria Clara Martins, médica e mãe. E aqui no Pod Café e Vinho a gente conta histórias. A gente escuta e conta histórias. As histórias mais emocionantes, nem sempre as mais de sucesso, mas as mais que tocam mesmo os nossos convidados e vocês. E hoje estamos aqui com nada mais, nada menos que Tami Amaro. É um prazer receber você aqui, Tami. Obrigada. Seja bem-vinda novamente a Portugal. Segunda vez aqui. Sim, nessa terra que tem uma conexão tão especial com a gente, brasileiro, né? E me sinto em casa aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Um prazer. Oi, gente. Muito bem-vinda, muito obrigada. Obrigada. E para começar a contar nossas histórias, Tami, sua vida pede café ou vinho? Café. Então vamos de história. Bora. Conta um pouquinho pra gente, Tami. Como foi a sua infância? Uma história lá de quando você era piquitita? Sim. Então, minha infância eu sempre fui uma criança muito feliz, muito alegre, assim, divertida, autêntica. Sempre gostei muito de palco, de criar. Então, eu lembro uma história assim que me marca muito da minha infância. Foi um dia brincando com meu pai. E na minha época, quando pequena, eu tenho 29, vou fazer 30 anos dia 8 de maio. E pequena, assim, brincando, a gente criava computadores de cartolina. Então, naquela época, eu já tinha essa vontade de criar as coisas e olhar para tudo como uma possibilidade. Então, sempre fui uma criança. Já digital, né? Já estava co-criando essa realidade. Antes do digital. Então, sempre criei muitas brincadeiras, assim. Criança também, lembro, minha mãe fala muito, Tami, você criava a própria prova para os alunos, você colocava as almofadas como alunos e você era professora e depois você era o aluno e você corrigia. Então eu vejo que tudo que hoje na minha profissão, na minha carreira foi acendida já veio desde a minha criança, assim, despertado, sabe? Acredito muito que Deus ele vai nos dando clareza do nosso propósito, da nossa missão desde sempre, né? Nós somos um projeto de Deus, então eu vejo que na nossa infância é o reflexo de muito do que nós somos hoje. Então. Seja nos traumas, né? Seja também naquilo que é de muito bom. Então, sempre quando pequena, assim, eu observei, conforme a minha história, assim, eu escutei o podcast da Jennifer também, que vocês postaram na última semana, e ela contando da história dela e contando sobre a falta da presença paterna, né? Eu também tive essa falta da presença paterna durante algum tempo, mas depois fomos tendo um vínculo mais próximo, assim, então eu sei que as inseguranças, as dúvidas que todas nós mulheres temos começa ali na primeira infância, né? Sim. E vem trazendo essas raízes até inconscientes depois na adolescência, na fase adulta. E eu sinto que como criança eu já tinha, por viver esses traumas, essa falta de coisas, e vim de uma família muito humilde. Então, a parte materna muito humilde, muito simples, sempre foi as coisas muito pouco, mas eu olhava para aquele pouco e eu fazia do muito. Onde você foi criada? Em Floripa. Você é mesmo de lá? Mesmo de Floripa, manezinha da ilha, no Brasil, Santa Catarina. Então, lá em Floripa existe um bairro chamado Ratones, que é mais no norte da ilha. E um bairro também simples, assim, um bairro também de muitas raízes, assim, das pessoas nativas mesmo da região. E lá na criação, né, eu sempre via também que eu falando de infância e contando sobre infância, eu acredito que naquela realidade do pouco e da falta, às vezes, de uma realidade das coisas de ter, mas não faltava era amor, a presença da família, sabe? Minha mãe sempre me apresentou um Deus de milagres, olha como Deus provê na nossa vida, mesmo a gente tendo pouco, olha só como não nos falta, Ele vai nos entregar. Então, eu vejo hoje que toda a minha fé, todos os princípios que eu vivo na minha vida foi por ter tido essa fase, essa base. Acredito muito que hoje isso me estimula a passar isso para as mulheres, de ver as coisas boas da vida, de viver a vida, né? Porque quando a gente prioriza viver, e isso vem da nossa criança,
A vida está na criança. Então, quando a gente olha para essa criança, a gente acolhe ela, a gente pega essa essência da criança, o adulto se torna um adulto que gosta de viver, né? Total. Então, assim, dando um resumo da minha história, essa criança feliz, autêntica, criativa, com as poucas coisas que tinha, eu fazia do limão uma limonada, sabe? Que demais, que demais. Isso é tão característico das crianças, né? Como o simples, como o pouco, como é gigante, é lindo, é encantador. Exato. Né? E eu acho que a gente tem que estar sempre atento para não deixar isso morrer dentro da gente. Verdade. Isso que eu ia falar, estimular, porque com esse mundo hoje tão cheio de eletrônico, onde tudo é pronto, essa coisa da imaginação vai ficando muito de lado, né? É verdade. Então, assim, a criança tem 3 computadores, ela não cria um de papelão. A gente não pode deixar morrer, porque é muito importante para a vida adulta, né? Sim. Mas eu queria saber um pouco mais desse reencontro com seu pai. O reencontro com meu pai, assim, nas férias, eu sou muito apegada também à minha avó paterna. E a minha avó paterna é espanhola, então nós estamos até dando a entrada agora na minha dupla cidadania. Então a minha avó sempre me apresentou o mundo. E ela sempre falou, você vai ser muito grande, você vai para as nações, coisas que você nem imagina vão acontecer na sua vida. Uau. Então, a minha avó sempre me mostrou a possibilidade, as fotos, ela mostrava, olha, a avó já foi para cá, a avó já viajou tantas vezes para Paris, a avó já fez isso e aquilo, e sempre falando em espanhol, né, e contando as histórias do mundo. E o meu pai, nessas idas e vindas de reencontro, de conexões, de entendimento do eu dele, do meu eu fui me curando com um processo e a maternidade fez com que eu enxergasse meu pai com outros olhos. Então, a chegada da Bela, há 4 anos atrás, ela tem 3 anos, mas a maternidade já na barriga, a Bela foi me curando desse sentimento que eu tinha da rejeição. E, na verdade, eu me coloquei no lugar de compreender a história dele também, sabe? Então, hoje eu aceito meu pai como ele é. E isso trouxe para ele a liberdade de ser quem ele é. Exato. E então, assim, o reencontro com meu pai veio aos poucos ao longo da minha caminhada da infância, da adolescência, mas na fase adulta é onde eu já tive falas, assim, de não querer me aproximar demais ou não querer ter tanto contato. Mas Deus é tão bom nas nossas vidas e eu sempre vou falar e vou honrar aquilo que Deus faz na minha vida, porque Ele me mostrou que através do maternar, através até daquele sentimento que eu tinha da minha mãe, que daí acontecia aquela briga entre o feminino e o masculino, sabe? Entre eu poder... Até a própria rejeição e a comparação que a gente tem com muitas mulheres vem passada da nossa mãe para nós, né? É um espelhamento. Então, eu vejo que eu me curei dessa rejeição que eu tinha com meu pai na maternidade. Eu me curei quando eu coloquei uma mulher no mundo e falei... Deus falava comigo assim, ó, agora, qual é o legado que você vai deixar para ela? Você vai continuar brigando ou você vai aceitar que você precisa deixar o mundo melhor para ela? E não é mais só sobre o que você pensa sobre mulheres. Porque eu tinha, né, esse sentimento de... Por que nós não nos unimos? Por que nós não caminhamos juntas? Por que sempre existe um e se? E por quê? Né? Sabendo que o ser humano em si, ele erra, ele acerta. O ser humano em si, vocês concordam, a gente lida com pessoas o tempo todo. E as pessoas não são perfeitas, né? Nem nós. Essa e a perfeição. Gente tem que desapegar de querer ser, né? Exato. Perfeito é Deus. Exato, não exato. nós. Se a gente fosse perfeito, a gente não estaria aqui. O perfeito está morto. Exato. E aí, aceitando seu pai como ele é, e ele tem lugar como avô. Ele tem um lugar como avô. Que lindo. E aí, na gestação do Dom, que é o meu pequeno agora também, eu sinto que com a chegada do Dom, o meu pai resgatou um artista que existia dentro dele. Novas portas estão se abrindo agora para ele como artesão e construindo a arte dele. Muito demais. bacana. Eles moram num sítio, ele, a minha avó e minha tia, num sítio grandão. Ele fez um forno e ele coloca as artes dele para queimar lá no forno. E no dia que eu tava, é tão bacana contar essa história, assim. No dia que eu tava grávida e eu tava na madrugada pra ganhar o Dom, tive parto normal dele, na madrugada ali passando por todas as contrações, o forno tava queimando e ele tava rachando. Então o meu pai sabe, na mesma hora assim, meu pai falou: "Você tá ganhando ele, né?" Eu falei: "Não, pai, eu tô no processo pra ganhar, mas ele está vindo." E aí o forno sangrou assim. Olha também isso. ali. Sim, foi uma conexão muito surreal. forte. Então ali o meu pai também, eu acredito que ele se reencontrou
através também desse novo lugar, porque avô foi um novo lugar que ele se tornou, né? Sim. Os primeiros netos. Né? É melhor, inclusive, Sim. ter filho até, né? Sim. Eu acho que deve ser É mesmo. verdade. A minha mãe sempre fala, minha filha, é melhor do que Deve ter ser. tido vocês, é ter os É, netos. Porque ter sobrinho já é bom, né? Aham. Melhor ainda. Mas conta pra gente um apelido que você tinha quando criança. Como é que a família te chama? Quando criança, eu lembro que a minha mãe também era chamada de Olivia Palito. E quando criança, os meus tios também repetiam a mesma fala, por ser muito magrinha. Então, depois da gestação, né, mulheres, a gente tem um pouco mais de peito, um pouco mais de bumbum, um pouco mais de barriga, um pouco mais de coxa, enfim. E muito mais amor. E muito mais amor, tudo muda, né? O corpo se modifica, o coração também, a mente também. Então, eu lembro muito dessa fala, assim, mas não era um apelido carinhoso, mas é porque era magrela, vamos dizer assim, né? Mas sempre me chamaram de Tami, só que meu nome é Tamiles. Então, o apelido mesmo o meu nome artístico é Tami Amaro. Não, eu sabia que não era, mas eu pensei que era Tamires. Tamiles. Tamiles. Todo Olha, que mundo que massa. pergunta fala Tamiles mesmo. É, Tamiles. Que Então é massa. Tami desde sempre. Tami desde sempre. Uhum. Legal, muito bom. Muito legal. E depois, como que foi essa adolescência lá em Floripa? Aham. Como que foi esse privilégio? Sim. Tá ali Ai, naquele lugar tão abençoado. Floripa é uma bênção mesmo. É uma ilha mágica, assim. A adolescência foi... Eu fiquei mocinha, menstruada com 11 anos. Então, foi muito nova. E aí, eu encorpei muito rápido. Então, peito, bumbum. Muda tudo. Então, eu me sentia diferente no meio de todas. Eu sempre me Nossa, 11 senti... anos é muito criança ainda, né? muito, né? E eu sinto que, assim, minha mãe é dona de salão de beleza a minha vida toda. Então, há 30 anos, eu vou fazer 30 anos, há 30 anos minha mãe é dona de salão. E quando adolescente, eu tive que amadurecer muito rápido, porque minha mãe... enfim, eu tenho um irmão também por parte de mãe e 2 irmãos por parte de pai. E esse irmão, por parte de mãe, convivíamos sempre, né? Morávamos juntos. Meu irmão tem 35 anos. E a gente amadureceu muito rápido por sermos criados pela minha mãe e por ver a minha mãe ali no salão de beleza e a gente ter que ajudar ela. Então, receber as clientes na porta, atender o telefone, lavar um cabelo se fosse preciso. E aí, ali naquele meio, eu já fui aprendendo a fazer a unha, já fui aprendendo a ajudar a minha mãe com as clientes. Então, o salão de beleza me trouxe, na adolescência já, me trouxe esse entendimento de que pessoas precisavam resolver os seus problemas. Então, eu já tinha uma agilidade, pela minha mãe me falar, ou só me olhar, que a gente precisava resolver aquela cliente. Se fosse numa conversa, fosse num café servido ou num horário que precisasse marcar. E o legal da minha adolescência é que eu conheci o meu marido, meu primeiro e único homem da minha vida, com 14 para 15 anos. E é o homem que eu estou até hoje. Então, pai dos meus filhos, casado com ele. Então, assim, eu olho para minha adolescência ali com 14 para 15 anos, uma adolescente, né? Meu marido, na época, tinha 18 anos, então a gente tem 4 anos de diferença. E esse processo, assim, de aprender a ter uma vida com um namorado já e com uma responsabilidade, fosse trabalhar com a minha mãe, estudar e ainda gerir, né, essa fase dos hormônios e de um namoro e de querer viver a vida dele e a minha. Então eu vejo assim que com o Douglas eu cresci, me tornei mulher e ele se tornou homem, a gente se tornou juntos, assim. Nossa, e eu tive... Isso deve ser muito interessante, né? Porque Sim. é isso, conhece criança praticamente. E vocês vão crescendo juntos, Exato. né? E deve ser muito doido olhar pra trás. Nossa, lembra quando a gente tinha 15 anos que fazia tal coisa? Isso, exato. E por outro lado também, vocês passaram todas as fases Todas juntas. as fases Que legal. juntos. Foi Muito um bom. processo lindo, assim. E na adolescência... Eu lembro também, namorando já com o Douglas, assim, lá pelos 16, 17, assim, eu sempre falei pra minha mãe. Minha mãe, ela tinha o desejo que eu fosse advogada de vocação, porque era o sonho dela. E aí eu falava pra ela, falei, não vou ser advogada e também não vou ser dona de salão de beleza, porque eu via aquela realidade, por mais que eu pudesse ser dona e não gerir, eu só gerir. Era uma possibilidade, porque o mercado da beleza é um mercado gigantesco. Tanto que a galera da área da beleza é uma atração. Elas me veem, elas chegam. Olha só. Por conta da minha história com a área da beleza. Então, eu sei resolver o problema de muitas mulheres e de muitos negócios. Mas na área da beleza, né, ativar essa prosperidade feminina da área da beleza é uma coisa que vem como propósito, assim, sabe?
E aí, na adolescência... Essa mãe também, É, né? verdade. A minha mãe é maravilhosa. Uma bênção na minha vida, meu Deus. Fala, mãe, ainda bem que Deus me mandou através de você. Sim, pra mim. E na adolescência, eu lembro de falar muito pra minha mãe que eu iria me formar em designer de moda. Eu queria fazer moda, porque o mundo existia na moda. Então, quando se falava em moda, em Paris, em Espanha, em Milão, eu olhava e pensava, não, essa faculdade vai me dar a possibilidade de conhecer... Você lá com a história da sua avó. Exato. E daí eu vinha trabalhando aquilo, né? Não, eu quero trabalhar com a moda, mas o que a moda vai te dar? Ser formada em moda vai ser o quê? E olha só que bacana como foi tão linda a nossa história na adolescência, eu e Douglas. Ele escolheu gastronomia e eu escolhi moda. E quando a gente escolheu essas nossas formações, e aí já entrando ali para a época de 18, 19 anos, a família nos perguntava, os amigos nos perguntavam, o que vocês vão ser? Cozinheiro e dona de loja? Olha. A limitação. A limitação de que quando eu entrei na moda, eu tinha muitas opções. Eu poderia trabalhar com comunicação, eu poderia trabalhar como editora de revista, eu poderia trabalhar como estilista, eu poderia trabalhar como empresária no ramo, eu poderia trabalhar como modelista, eu poderia trabalhar com tantos segmentos, tantas áreas, né? E a moda me trouxe o olhar de designer. Então, hoje, para mim, tudo que é visual e tudo que é estético, eu consigo ter um toque. A minha essência vem nesse feeling de ver o estético. A sua jornada profissional começou como? Com o quê? A minha jornada de moda, depois da experiência. A minha jornada profissional começou sendo vendedora de tudo. Então eu vendia roupa, eu falei pra minha mãe, olha só, preciso de um cheques teus. Vamos lá que eu vou dar consignado pra uma mulher. Eu tinha 16 anos. E eu vou pegar umas peças pra eu vender, porque eu ia pra casa do meu namorado e lá tinha um monte de mulher. As tias dele, as amigas, a prima, teve visão. Já. 16 anos. Daí eu comecei a vender roupa consignado. Daí minha mãe viu, opa, é possibilidade de botar aqui no salão também. Só tem mulher. Exato. E aí a gente Muita foi mulher. tendo essa conexão. Aí surgiu a Mary Kay. Aí fui ser revendedora da Mary Kay. Aí peguei as peças lá, tal, não sei o que, vendia maquiagem. Fazia a consultoria da beleza para as mulheres. 17, 18 anos. Depois, na faculdade, com 18 anos, vendedora de acessório. Pega consignado de acessório, pega consignado disso, daquilo. E vendia. Então, a venda... ela sempre foi algo muito estimulada dentro da minha história, assim. Então, eu encapsulava o que a pessoa precisava. Na época, não era um serviço, era um produto. E aí, eu gerava solução para ela. Então, a minha carreira profissional começou assim. E aí, depois que eu fiz a faculdade de moda, logo em seguida, na moda... eu lembro nítido dessa história, porque é um podcast sobre histórias, né? Eu lembro de estar escrevendo, a professora passando croquis para desenhar. E na época, na moda, no final da faculdade, eu já tinha uma cliente de social media na época. Só que essa área é muito nova, né? Então, vocês pensam, 2016 não era social media o nome desse cargo. Sim. Eu tinha uma agência de marketing. Sim. Já tinha agência? Era uma agência de marketing lá em 2016. O que eu fiz? Eu comecei a ver que as mulheres donas de loja precisavam de alguém para cuidar das mídias e para cuidar da época Facebook. Lá em 2016. Aí o que eu fiz? Pensei comigo, cara, as pessoas precisam de uma modelo, precisam de alguém pra escrever, esses blogs aí que a galera tá bombando, precisa fazer alguma coisa com isso. E eu tenho a moda, e aí a professora passando pra fazer desenho de croquis, eu tava lá fazendo uma arte dentro do CorelDRAW, que era onde a gente fazia os croquis. E já era pra postar no Instagram dessa cliente, que era a minha amiga dona de loja. Eu já fechei um bem bolado com ela ali, prestando um serviço. E aí eu falei, opa... aqui tem coisa. Aqui tem algo... Aí, essa universidade lá em Floripa teve a primeira pós-graduação em gestão de mídias e marketing digital. Super vanguarda, né? Sim, a primeira. Tanto que quando a gente entrou para fazer a pós, estava passando por processo de aceitação no MEC. Não era ainda algo... Não existia nada. Quando eu olho hoje, eu falo, meu Deus, eu comecei lá quando nada era nada. Vocês acham que sabe sobre marketing digital, gente, por favor. Aí, né? Calma. Vamos conversar. Né? Hoje é outro mundo, né? Outra realidade. Sim. Mas eu lembro, assim, no começo, e quando eu pegava as propostas, o que eu fiz com as propostas? Porque eu não tinha baseamento, ninguém fazia aquilo. No marketing digital, eu olhava e falei, cara, não tem ainda quem faça isso dessa forma. Aí eu fui nas grandes agências de publicidade e comecei a perguntar os valores. Eu falei, opa, a dona de loja que fatura 20 mil ou 30 mil por mês não consegue pagar. Mas ela consegue pagar R$2.000 ou R$1.500 pra mim.
Sim. E aí eu fui lá, abri um novo nicho. E aí comecei a oferecer. Eu era E criar produtos também, Exato. né? E tudo no físico, né? Tudo no físico nessa época. Você cuidava do digital, mas a sua relação com o cliente era física. Isso. Eu ia na loja, fazia as fotos, sabia o que ele estava vendendo, e postava para ela. E aí depois essa profissão foi crescendo, as pessoas foram se formando, isso foi virando uma informação e um conhecimento, e aí estourou essa grande bênção que eu falo, que a internet é algo muito grandioso, que Deus assim usou para prosperar, para modificar. A internet, ela transformou a realidade da minha vida. Eu sempre falo isso. O meu marido era policial militar, foi policial militar por 8 anos, depois de se formar em gastronomia, fez administração, aí depois fez mais um concurso, foi para concurso de novo por conta da família também, concursados, passando para seja concursado porque você vai ter uma segurança. E aí ele ficou 8 anos na polícia e eu ali desenrolando o meu empreendedorismo, né? O meu empreendimento, porque eu fui prestando serviço e fui criando escritório e fui trabalhando com marketing, aí encontrei o branding na minha vida. E aí, no meio de tudo isso, eu sempre falo que Deus ele me deu um chamado muito forte para mulheres, né? No meio de tudo isso, crescendo, faturando, minhas mentorias depois se tornando no valor de 60 mil reais. A gente está falando da Isa, ela investiu em mim mais de 150 mil reais para trabalhar o branding dela, a marca dela. A Jennifer também foi uma cliente que investiu em mim mais de 100 mil reais para alinhar a marca, mentorar, crescer a marca dela. E no meio desse processo dessa crescente, nesses últimos anos, veio os meus 2 filhos, veio a maternidade, meu marido saiu da polícia militar, começou a trabalhar comigo, começou a estudar desenvolvimento humano, eu também, porque sempre teve algo muito interessante dentro do meu desenvolvimento com as pessoas no marketing e no branding. Eu nunca olhava para a estratégia. Eu sempre olhava para a identidade, para a essência. Então eu tocava lá, na alma dela. Então eu pegava a alma, conseguia extrair para fora e se tornava um alto valor. E é o que vende. E aí eu comecei a observar o meu padrão na minha carreira. As repetições, 2020 foi um grande marco para mim no digital, porque pós-Covid, quem aproveitou e enfencou sua bandeira ali, cara, cresceu muito, foi embora. Porque ali foi um grande marco assim, de mudança da minha postura, dos meus serviços a partir de 2020, né? Porque aí abriu as portas de algo que era para ser... A gente fala muito dentro do off, assim, que o Covid nos trouxe uma aceleração de crescimento empresarial de 5 anos no marketing digital. Coisa que aconteceria só daqui a 5 anos, a gente fez em 1. Né? Então, porque todo mundo foi. Aumentou, né? A demanda aumentou, a necessidade, os sonhos, os desejos. Foi necessidade. Né? Tava todo mundo com o telefone na mão, não tinha outra coisa para fazer. Foi. Né? Então, foi uma vivência dolorida, né? Mas foi também quando a gente olha e tira algo bom desse propósito. A gente consegue tirar, que foi um movimento lindo. Tá, tudo muito bonito, a empresária de sucesso, maravilhosa. Não, aí vou chegar na parte, calma, vou chegar na parte. E crescendo e tal, e aí Deus começa a usar pessoas pra dizer, esse não é o teu caminho veio até aqui, você precisa entregar tudo isso e começar a evangelizar as pessoas, testemunhar o que eu fiz na tua vida e a trazer pessoas pra mim. Então, o meu processo nesse último ano foi desmamar, né? O meu evento que eu fiz, o evento que a Jennifer me conheceu, foi em janeiro de 2023. Foi o último evento que eu fiz na área de branding. Então, foi um evento gigantesco em Floripa. Uma super referência em branding. Uma super referência em branding. Tanto que as pessoas fazem essa pergunta. Você vai sair mesmo? Já saí. Já tô com o pé... Eu só atendo algumas clientes que com clientes com propósito mesmo. Hoje a gente tem mentorias individuais, mas muito mais focadas em desenvolvimento humano, espiritualidade e prosperidade. Então, essa transição desse último ano, para mim, foi um ano que eu tive que lutar com o meu ego, eu tive que lutar com a renúncia, com a verdadeira obediência e de algo pronto, que estava pronto, que era só eu colocar força e que eu ia faturar e crescer ainda mais, sabe? Para renunciar, obedecer aquilo que Deus tinha me entregado, e Deus usou muitas pessoas para me confirmar sobre o que Ele queria, e através da minha busca, da minha intimidade, sou uma mulher muito espiritualizada. Minha vida não guia sem os passos sobre o que Deus vai me trazer, o que é para ser feito, o que não é. Então, e aí em 2023 eu conheci a Jennifer. Eu não tinha feito um tráfego pago para Portugal. Nós só fazemos para o Brasil e região de Santa Catarina.
a Jennifer não parava de receber meu tráfego pago do meu evento aqui em Portugal, com o telefone de Portugal. E ela não parava de receber a notificação do evento. Ela comprou o evento no ingresso mais top de R$5.000 e sentou na mesa com 10 pessoas para almoçar junto comigo. Quando ela foi no evento, eu lembro de ver ela assim, muito cabisbaixa e até um pouco perdida, assim, do que seria o próximo passo, porque todas nós temos um nível de qual vai ser o próximo passo, né? Empaca, né? Uma estagnação. Exato. E aí, nesse momento, eu olhando para ela ali, eu lembro, tem uma foto até que eu lembro de pegar no rosto dela e levantar o rosto dela e dizer: você é Jennifer Aguiar, daqui você vai sair. E ela deu um resumo, assim, da história dela e foi um processo muito lindo. Depois, no segundo dia de evento, ela falou: eu quero levar isso para Portugal. Você topa? E aí o Floresça Sua Marca iniciou como um projeto, e a gente desenhando um projeto dela. Tanto que ela é a cara principal do evento, e eu tô ali como essa mentora, impulsionando e criando, organizando, fazendo a coprodução desse evento. Mas, no meio do processo, mentorando ela, foi o último evento que eu entreguei, foi as últimas clientes que eu tinha pegado nessa área, com faturamento alto também. E aí Deus foi me esmagando nesse processo de 2023. E grávida também. É isso que eu ia perguntar. Você estava grávida ou Tava grávida. Tava grávida de poucos meses, assim, 2 meses. Mas como foi esse processo para você? Foi tranquilo ou foi esmagador mesmo? Foi esmagador, assim. Eu vejo um esmagamento de faturamento, porque eu tive que soltar tudo aquilo que sustentava a minha empresa. Então, eu tive que renunciar e dar passos que eu não considero que foram para trás, mas passos pequenos para frente. E foi a melhor escolha que eu fiz, porque renunciar me trouxe outras portas. Então, quando Deus enviou a Jennifer para o evento, que foi a única pessoa que veio de fora para o evento, ali ele já estava me mostrando que ele queria uma porta aberta nas nações. Só que daí, quando eu vim para o Floresça, a gente fez o primeiro Floresça, a minha palestra e a minha ministração foi toda focada em identidade, em levar as pessoas para Deus. E aquilo tocou muito aqui e já estava tocando as pessoas no meu Instagram, porque eu sempre trazia essas mulheres para quem você é, mas principalmente quem você é em Deus e quem você é para Deus. Porque quando a gente sabe quem é o nosso Criador, quando a gente tem essa certeza, a gente sabe quem a gente é. Porque a gente sabe que a gente foi criada e feita para prosperar, para ter uma vida em abundância. A gente se conecta para se conhecer. Agora, quando a gente está afastada dessa nossa espiritualidade, porque a gente é feito de corpo, mente e espírito. Se nosso espírito está desalinhado, desconectado com tudo que importa, cara, a gente não tá. Exato. E essa, então, é a Tami por trás do arroba. Essa é a Tami por trás do arroba. Nossa, e deve ter sido... Foi. E ainda... Ainda é. É um processo, É um processo. Porque é isso, de abrir mão de uma carreira, Sim. de uma referência, de... Não, foi. É outro caminho agora. É o primeiro podcast que eu estou falando dessa forma. Porque ainda estamos no processo. Então, estou muito feliz de poder dividir isso. E aí, a gente lançou o método ID no meio do caminho. E o método ID é um método de desenvolvimento pessoal feito por mim e pelo meu marido, juntos com o propósito de trazer as pessoas para uma vida mais profunda, uma mentalidade de abundância, uma prosperidade ativada e também com base em princípios. A gente vê muitos casamentos que estão desalinhados, homens e mulheres nesse conflito interno, porque não estão vivendo princípios reais nas suas vidas, né? A verdade, a fé, a honra. E cada vez mais comum, né? Cada vez as pessoas são mais superficiais. Exato. E menos aprofundadas e menos íntimas de si, do seu parceiro, de Deus. Exato. E nessa história maravilhosa e cheia de reviravoltas, você fala que Deus falou com você com algumas pessoas. Além das que foram portadoras de mensagem, quem foram pessoas que te influenciaram em todo o percurso, ou nos pontos mais importantes dos seus percursos? Sim. Existe uma pastora chamada Viviane Martinelli. Brasileira. E ela foi muito usada especificamente em 2 cultos que eu fui. Ela fez eu lembrar de por qual motivo Deus estava me chamando. Porque Deus tinha chamado a minha avó por parte de mãe, Deus tinha chamado a minha outra avó, Deus também tinha chamado a minha mãe para largar tudo e levar uma outra mensagem. E elas não tinham tomado a coragem.
Tá. Elas não toparam. Elas não toparam. De forma leve, elas fazem isso, mas não assim de Mas poder você usar. já tinha esse lugar também, Eu né? acho. Eu acredito também, que né? sim. Eu acredito que sim. Então, ali fez uma conexão muito de... Eu já chamei tantas mulheres perto de você e elas foram escolhidas e chamadas. Por que você não assume esse lugar? Então, a Vivi foi uma mulher muito usada de Deus na minha vida. Eu acredito também que teve uma grande amiga que vai estar palestrando dentro do Floresça, que é a Laila Coelho. É uma mulher que Deus também me enviou ela num momento muito importante para eu ver através dela o que ele queria fazer na minha vida. Então, a Laila tem uma história linda. Ela vai estar palestrando no Floresça nessa edição. E ela foi e ela é até hoje, tanto que às vezes eu recebo sonhos proféticos, eu mando mensagem para ela, o sonho bate. Olha. Às vezes eu preciso orar, é para ela que eu ligo ou para uma outra amiga pra gente orar uma pela outra. Tem uma conexão, né? É uma conexão assim muito forte, porque tem pessoas que a gente eu tenho isso com algumas pessoas, se a gente vai criar uma conexão aqui, se eu sentir, né? O Espírito Santo vai falar comigo, mas se eu sentir que você não tá bem, eu vou ver através da tua alma que você não tá bem. E aí eu vou conseguir dizer pra você, tá tudo bem com você? Nossa, como é que você sabe que não tá tudo bem comigo? Né? Existem esses tipos de pessoas que a gente é usada para falar com elas, né? E que a conexão é além, né? Além. Não é que você, eu vou aqui me conectar com essa pessoa. Não é. Porque esse networking que a gente faz às vezes... Tem vezes que a gente fala algumas coisas que não vem da gente, né? Não. É muito... É ser usada mesmo. É muito surreal isso, né? No sentido... É bem sobrenatural. Às vezes a gente não tem como nem explicar, às vezes você fala uma coisa e a pessoa fala, por que você está me falando isso? Não é? E vem de cima. É verdade. Eu acredito muito. Eu também. Eu acho que... Lindo. Que a gente... Principalmente nessa altura do campeonato, né? Com esse tanto de mídia, todo mundo quer controlar tudo. Existem no sutil. Existe algo tão... que a gente não controla nada, que é muito mais além. Essas conexões, elas acontecem. O acaso não existe, né? Existe o dedo, ele, ó. É pra ser assim. É pra ser assim. E só sossega, sabe? O coração. Exato. Aquilo que a gente tava falando nos bastidores, né? Que eu tava falando sobre ansiedade. Quando eu penso, né? Quando você falou algo que... Eu sempre fui muito sonhadora, muito mesmo, assim, de fazer sonhos... gigantes. Eu falo, sonhar grande ou pequeno é o mesmo preço. Eu vou sonhar gigante. É verdade. E aí, fui sempre zoada pelos meus amigos. Tipo, para, né, gente? Eu sempre falo, você sabe que eu sou filha, gente? Para, sabe? Vocês sabem. Cara, não tem por que duvidar. Não tem por que duvidar, sabe? Ô, glória. E eu acho que a gente sente também quando algo toca no nosso coração. Você fala, cara, é isso. É isso. É isso, é por aqui. Não tem, eu não preciso hesitar. Eu não preciso... É por aqui e vai dar certo. E vai dar. E só dá. E tem os caminhos que são completamente fora da nossa caixinha. Sim. Né? Que a gente pensa... Que a gente deseja uma coisa, quer uma coisa e vem de outro jeito. E a gente, às vezes, quase não vê. Exato. É importante estar atenta. E eu vejo também o quanto eu fazia na força do meu braço, no branding. Olha. Então, eu fui crescendo, tipo assim, na minha força, entendeu? Na minha força, na minha pressão, e ali, e fazendo. E agora, na área de prosperidade feminina e espiritualidade, ativação de identidade... É leve. É leve. Eu tô no meu lugar. Aí você se encontra. Que delícia. E é isso, quando tá no lugar, a gente nem fica cansado. Não. É gostoso. É bom. É bom. Ai, que delícia, que bom. Bom mesmo. E como que você vê tudo isso? Essa transformação que já começou no último ano e tal, em 5 anos? Em 5 anos. Em 5 anos eu vou estar com 35 anos. Eu acredito que eu e Douglas vamos estar com um espaço, onde nesse espaço vai acontecer muitos treinamentos de desenvolvimento pessoal, onde nós também vamos levar muita ministração para muitas vidas. Nós vamos rodar as nações levando a nossa mensagem. Meus filhos vão... Bela já vai estar com 6 anos, 8 anos, e o Dom vai estar com 5. Então, já vão estar, talvez até fazendo parte de tudo isso, né, ali com a gente. Mas eu vejo a minha família estruturada, a gente realizado, e talvez a gente passando até uma temporada fora do país, do Brasil, morando... Perguntar aí, vontade.
Senti, Então, senti. eu tenho uma vontade de poder explorar o que o melhor desse mundo tem pra nós, assim. Então, a gente tem os nossos lugares, mas o nosso principal lugar é em Deus. E pra onde Ele nos levar, eu acredito que a gente vai estar indo. A sua avó, que profetizou isso tudo, ela é viva ou tá assistindo Tá você? viva. Tá assistindo aqui. Que Aham. Que demais. Esses dias eu falei pra ela, alegria. falei, vó, olha só que as pessoas me chamam, né, de pastora, que eu ministro sobre o coração delas. Ela falou, eu sempre soube que você seria uma grande líder, né, porque é isso. Hoje eu utilizo do meu conhecimento para liderar outras pessoas. Eles são liderados e lideram mais pessoas. Sim. Porque a multiplicação ela acontece assim. Eu quero levantar uma mulher para que ela levante mais mulheres. Claro. E aí a multiplicação acontece. Isso é o que Jesus nos ensinou. Sim. Agora, se eu fico com tudo para mim, não lidero e não ensino Egoísta. as pessoas a Murcha, fazer. né? Exato. Definha. Exato. Que lindo, muito legal. Bora de bate-bola? Vamos? Bora. Nosso bate-bola, nossa rapidinha. Vamos. A gente vai fazer o seguinte, né? Você assistiu o episódio da Jenny, mas a gente fala uma palavra e você Sim. pergunta pra Complementa. gente o que vem na cabeça. Tá. E vamos começar com arrependimento. Tá. Não ter escutado Deus antes. Lindo. Me arrependo porque eu poderia estar vivendo um outro tempo. E eu não ter obedecido e renunciado antes me trouxe outras circunstâncias e desafios. Então eu vejo que às vezes nós, mulheres, que estamos vendo que as coisas não estão indo para o caminho que flui da melhor forma e a gente continua ainda agindo daquele jeito. Então, insistindo, né? No nosso jeito. Isso é muito real e muito importante. Isso é... Me conselho. tocou. Veio direto. Um conselho? Um conselho. Um conselho. Seja você. Seja você aonde você for. Não se diminua por ninguém. Ninguém é maior do que você além de Deus. Então as pessoas elas estão na caminhada delas. Não compete com ninguém, não corra com ninguém, porque cada um está na sua corrida. Quando você sai desse lugar de ser você, você atrasa o teu processo. Então esse é o meu maior conselho. Quando você entende que você não está competindo com ninguém, a não ser você mesma, você não coloca ninguém acima de você. Eu vejo que muitas mulheres colocam pessoas em pedestais. E o único que tem que estar acima de todas as coisas é o Senhor. Então esse é o meu grande conselho. Lindo. E uma grande superação. Uma grande superação. Eu vejo... Tantas. Foram tantas. Mas eu vejo que o meu parto demorou 11 horas. Qual deles? O segundo. O primeiro da Bela foi parto normal por conta de vários fatores. É parto cesariana por conta de outros fatores. Ela veio prematura, enfim. Mas acho que uma grande superação do parto normal é essas 11 horas eu ter mantido aquela vontade de ter natural, sabe? E de não ter saído daquele lugar que eu tinha decidido. Eu vejo que muitas vezes a gente decide algo e depois a gente dá passos para trás porque tá doendo. E para crescer vai doer. E para passar por algo grandioso também vai doer. A dor precisa ser vista como algo bom. Porque a gente vai evoluir passando por dores ao longo do caminhada. E É parte, né? É parte, né? E a palavra também nos ensina sobre isso, que o amadurecimento ele vai ser necessário você passar por momentos que vão gerar dor, porque vai sair da zona de conforto. Então a minha grande superação foi ter passado por esse parto de 11 horas sem arregar. Sem dizer, não quero mais. Porque eu tinha ido com a mentalidade que vai ter a dor que vai ser, e eu vou passar, e eu quero, e foi, e eu vou dar conta. E deu. Deus me criou pra isso, essa é a minha natureza. Eu não consegui na minha primeira gestação, mas também foi lindo, mas agora eu quero conseguir. Então, eu acredito que às vezes as mulheres precisam se apegar não só na maternidade, ou não só, mas pra tudo, assim. A superação está nesse... Botou na tua cabeça que é algo verdadeiro, é algo que você quer, vá. Permaneça, sabe? Permaneça. Sim. Mas se atente aos sinais, né? Porque Exato. Às vezes precisa também dar... É igual eu, né? Na vida profissional tive que renunciar, né? Mulherada, então... Fique atento aos sinais. Mas permaneça também naqueles sonhos e objetivos que vocês têm. Que eu acredito que tá tudo certo, né? Desculpa. Tá tudo bem? Você que fala com a gente. Tá tudo bem? E qual foi a sua maior realização? A minha família. Eu sempre sonhei em ter uma família.
E eu olho para os conflitos do relacionamento do meu pai e da minha mãe. Não foram conflitos doloridos para mim, mas eu acredito de não ter visto a família crescer. Eu sempre falei que eu ia ter o primeiro homem que eu tivesse, eu queria ter uma família e foi o Douglas. E o seu maior orgulho? O meu maior orgulho, o meu chamado. Que bonito. O meu chamado eu acredito que é o meu maior orgulho, porque o meu chamado, ele conecta ao chamado do meu marido, que a conecta ao chamado dos meus filhos, que conecta ao nosso legado para o mundo e com mais mulheres que vão ser tocadas e homens e famílias através de nós. Que coisa linda, que lindo. Parabéns. Obrigada. E o que é aquela Tami lá, pequenininha, olharia se você encontrasse com ela hoje e falasse, nossa, que orgulho. Ai, eu tava pensando muito nessa pergunta quando ela fosse chegar, porque eu lembro de uma vez na faculdade, eu li um livro quando criança que chamava Poliana. Não sei se vocês já leram. É a filosofia da minha vida, o Jogo do Contente. Eu vivo dentro desse livro. Uau, que demais. Máximo, conta Por isso que tudo. a gente já se conectou todas nós. Mas o que eu vejo que esse livro, teve uma vez que eu cheguei na faculdade, tinha uma professora. E, cara, eu acordava às 5 horas da manhã, andava de ônibus para ir para a faculdade, chuva, sol, às vezes eu chegava toda molhada. E na faculdade de moda, vocês pensam que a maioria das pessoas da faculdade de moda tinham muito dinheiro, né? As alunas tinham muito dinheiro, enfim, chegavam lá super bem, dispostas com seus carros. E eu, fui ter carro com 24, 26 anos quase. Meu primeiro carro com dinheiro de um lançamento digital. E depois terminamos a nossa casa. Mas eu olho para aquele momento e a professora falava assim para mim: por que você sempre chega tão feliz? Incomodava. Pô, cara, tá chovendo. Tá sempre sorrindo, né? E aí esse é o meu jeito poliana de ser. Então eu olho pra Tami da infância, assim, e ela me lembra todas. Eu tenho a minha criança, eu peguei a minha criança no colo. Eu disse, agora a gente tá junto, eu tô aqui e eu preciso de você. Porque assim eu me sinto completa, sabe? Então acho que eu olharia pra ela e falaria que pra ela lembrar que agora eu cresci e que eu tô com ela. E que ela não precisa ter medo, ela não precisa se sentir rejeitada, que a gente tá aqui. E que todas as vezes que alguém perguntar por que você é tão assim? Então você, né? Pra que ela entendesse que esse é o jeito que vai levar ela pra vida extraordinária que ela merece. Sim. Falaria isso. Que lindo. E é tão importante isso, né? Acolher a nossa criança. Porque as nossas dores, muitas vezes, é isso. É pra olhar pra essa criança e falar, cara, tá tudo bem. Exato. Tem um adulto tomando conta. Pode ficar tranquila, vai dar certo. Né? Exato. A Ana Lisboa, que eu sei que é sua mentora, você já fez. A gente se conheceu lá no evento dela, né? Sim. Eu vi o teu trabalho lá, lindo, maravilhoso. A gente conversando, eu e a Ana falou: você é tão sistêmica, você conhece? Eu falei, não conheço, mas eu acredito que como eu ajo muito pelo Espírito Santo e pela ativação do que a palavra me ensina, isso se torna, né? Sim. Então eu fui aprendendo ao longo do processo de uma forma muito intuitiva e com desenvolvimento pessoal a ser dessa forma. Então eu vejo que quando a gente fala desse acolher a criança, vem de um processo de autoconhecimento muito forte, sim, né? Sim. Porque essa resistência que a gente tem em deixar o passado e não resolver aquela treta do passado, eu não quero visitar. E é ali que tá a grande dor, porque a gente sempre volta para aquele lugar, né? Sim, e no fim a gente vive uma vida adulta para dar orgulho para essa criança. Exato. E reprimir essas emoções, né? Cara, isso é uma bola de neve. Uma hora, quando ela vai estourar ou no seu corpo como uma doença, ou num estresse gigantesco. Cara, olha, vai pelo amor, olha pra ela, olha que tem... E é isso também, né? Olhar naquela época que doeu dessa forma, eu era só uma criança. Uhum. Era só minha interpretação sobre isso, né? Hoje, como adulta, eu posso olhar, não foi tão ruim assim. Né? Era só a minha criança. Porque se a gente olha você como mãe, né? As crianças hoje choram por uma coisa que pra gente, você vai chorar por isso. Uhum. Mas tá doendo nela. Na condição que ela tem, no tamanho que ela tem, na carga emocional, aquilo dói muito. Exato. Né? Eu tenho pavor, vou entrar até em outro assunto que é em relação à criança, em vídeos de internet que as crianças estão chorando e os adultos todos rindo. Gente, me dá pânico. Gente, tem alguém sofrendo. Por que vocês estão... Cara, mas que bobagem. É bobagem pra você que é grande, cara, tá doendo. E é isso, depois adulta, tá lá, reprimindo emoção e estourando em doenças, né? É verdade. Então, acolher a nossa criança
É um passo necessário. E eu tenho a impressão que é mais nas mulheres que nos homens. Vocês também têm essa impressão? De acolher a criança? Não, de ter às vezes, essa dificuldade de entender isso, de chegar nesse momento de acolher a criança. Eu acho que homem é um nível bem pior. Nossa, mas homem não vocês olha acham... nunca. Mas eles não olham, mas por quê? Talvez eles não se afetem tanto, é o que eu acho. Eles não se afetam tanto. Não são permitidos doer, chorar. Você não chora, homem não chora. Hoje eu vejo, por exemplo, a gente tem um menino, então a criação, quando o Douglas olha para a criação da menina e do menino, ele tem que estar pronto para guerrilhar. Sim. Ele tem que estar pronto pra... E não sentir tanto. Diferente da menina. Então eu acho que entre essas energias do masculino e feminino, eu vejo que o homem, ele é mais racional, né? Mas então, é isso que eu tô falando. Exato. Ele é mais racional. Por exemplo, assim, hoje meu marido, ele se emociona em muitos momentos. Se ele vê eu me emocionar, ele vai se emocionar. É super permitido. Exato. No último Floresça, ele tava lá atrás, eu saí do palco, ele falou, não consigo parar, eu te olho, eu choro. Tu tá brilhando, não consigo parar de chorar, de me emocionar. Mas eu também vejo que é um processo dele se conhecer. Se ele busca se conhecer, porque os homens, eu vejo que eles, como eles são muito racionais, eles não conseguem se tornar emocionais, porque daí eles não trazem a energia feminina pra eles. Agora tem homens muito femininos que são pura emoção e esquecem do seu masculino. E aí não conseguem assumir esse lugar que é o lugar deles também. Porque o nosso lugar, quando eu olho pro nosso lugar, sendo homem ou mulher, ser humano, é o lugar da gente buscar essa evolução interna. Porque a gente só vai estar conquistando aquilo que a gente quer se a gente caminhar pra esse lugar que a gente quer. E só vai, sem dúvida. Exato. E só vai ir pra esse lugar se a gente evoluir. Se a gente evoluir, se ficar no mesmo lugar, Exato. não vai pra lugar nenhum. A gente tem falado muito, que eu tenho ouvido muita gente falar que essa próxima geração é uma geração que vai ter o QI mais baixo do que dos pais. Não sei se vocês estão escutando. Sim. Né, esse tipo de fala que se torna uma grande polêmica quando a gente observa quem é que tá educando essas crianças. Que somos nós. Então, vamos lá, a bola tá pra gente, na entendeu? verdade, o problema é que não somos nós, na maioria das vezes. Sim. Somos nós aqui em casa, mas muitos pais não são eles que estão educando essas crianças. Exato. E aí é o problema, quem tá educando é a televisão, que no nosso... A gente teve muito contato com a televisão na nossa geração, mas não era tão direto e como é hoje, né, os canais de YouTube e tudo mais. Quem tá educando... As redes. São os influencers que muitas vezes... Que nem pais são. Que são da idade deles. Que são se comportam como se fossem. São Exato. muitos adultos que se comportam como se fosse da idade deles. Exato. E aí, por isso, vai ficando mesmo. Isso é um desafio para É um desafio para todo mundo. Por isso que lá em casa eu falo, Bela, 3 anos, hein, gente? Já começa a falar desde sempre. Sobre os princípios, sobre quem ela é. Legal. Sobre quem ela é, Desde sempre. Sempre Eles vão assimilando muito mais e vão que a gente criando. imagina. Às vezes ela vem com umas falas, eu falo, uau, tô fazendo um bom trabalho aqui, amor. Aí a gente fala, tá bonito, tá bonito. Eles assimilam muito mais Sim. que a gente se dá conta. Então vamos terminar falando onde a gente te encontra, onde a gente encontra a Tami nos próximos dias, semanas e meses. Vamos estar agora no Floresça Sua Marca esse final de semana. Vamos estar com o Método ID em Lisboa, dia 11 e 12 de abril. Olha. Vamos estar também na Bélgica, dia 7, 8 e 9, também com o movimento lá. E também pelas minhas redes sociais, @TamiAmaro. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, eu amei demais. É um papo muito bom. Muito bom, muito bom. Vocês me segurem, porque senão eu gosto de falar e a gente vai conversar. A gente gosta de ouvir. E foi coisa muito boa. Bom, foi muito lindas as suas histórias. Obrigada por compartilhar. Obrigada. Foi lindo. Obrigada mesmo. Mais bonitas. Verdade, vocês estão para entregar um evento agora e tiraram esse tempo pra gente. Mesmo foi isso. uma honra. Lindo e mesmo. foi muito bom pra nós também. Eu acredito que a gente tava precisando dar esse tempinho, fugir esse tempinho pra entregar. Pra contar umas histórias. Pra entregar um evento lindo agora. Um cafezinho. Estão prontos. Estamos prontas, sim. Estamos prontos. Um grande beijo, gente. Obrigada, viu? Obrigada por todo mundo que ficou até aqui, que nos escutou até agora. E sigam com a gente nas redes sociais, @PodCafé e Vinho. E toda semana tem um episódio novo no YouTube.